Bom dia, aqui são 6h30. Hoje eu tive que sair mais tarde por umas questões outras. Bom, vamos começar esse vídeo falando de etnogênese. Às vezes, para a gente compreender o tamanho de um absurdo, a gente tem que ter uma ideia das circunstâncias. Os armênios são um povo do grupo indo-europeu, certo? O povo que saiu lá das estepes da fronteira onde hoje são Rússia e Cazaquistão, há mais ou menos uns 5, 6 mil anos, na verdade mais para 6 mil anos, e se distribuiu principalmente pelo subcontinente indiano e pela Europa, e por porções do Oriente Médio e da Ásia Central. Ok. Os indo-europeus deram origem aos latinos, aos eslavos, aos germânicos, aos celtas, aos indo-iranianos. Mas tem um grupo que é pouco falado: o greco-armênio. Sim, os povos românicos têm relação com os celtas na origem. Tanto que Paris, fundado pelos celtas, e Roma, fundada pelos românicos, surgiram da mesma forma, na forma de óppida. Perfeito? Um óppidum é o que se chama de castro em Portugal. Uma fortaleza construída no alto de um morro com propósitos de habitação e moradia. Ok, nós voltamos. Uns 3.500, 3.600 anos atrás, depois da explosão de um vulcão que destruiu o início da civilização russa, e ela levou milhares de anos para se recuperar. Ainda quer falar sobre isso, é um assunto interessante, mas o importante é que os ancestrais dos armênios eram vizinhos dos ancestrais dos gregos. Evidências arqueológicas e genéticas. A genética mudou muito a forma como se compreende o passado. Muita coisa que se achou verdadeira se mostrou falsa, muita coisa que se achava falsa se mostrou verdadeira, e muita coisa completamente inusitada foi descoberta. Quer dizer, evidências linguísticas já apoiavam a ideia de que deveria haver alguma ligação entre armênios e gregos. Mas o que se achava é que os armênios moravam entre o Planalto Iraniano e o Cáspio, e os gregos também. Então, os gregos saíram do Planalto Iraniano e foram para onde hoje é a Grécia. Mas o que a genética descobriu, e a arqueologia, foi que aconteceu o contrário. Milhares de anos antes, os armênios moravam onde hoje é a Albânia, do lado da Grécia. O que não se sabe é se eles eram um povo irmão, tipo português e espanhol, ou se descendiam de um mesmo povo e cada um tomou um rumo diferente. Mas o fato é que existe a conexão. Por que eu falo isso? Porque 3.700 anos atrás, 3.500 mais ou menos assim, os armênios saem do Épiro e vão para o Planalto Iraniano, perto do Cáucaso. Lá eles estão até hoje. Fizeram um império numa certa época aí, época dos hurritas, dos hutitas e tal. Depois passaram por as agruras, sofreram na mão dos romanos, se tornaram o primeiro país católico do mundo, cristão na verdade, né? No século III eles eram cristãos. Guarde essa informação, ela é relevante. Se tornaram cristãos ortodoxos. Na época não tinha distinção entre ortodoxo e católico. Católico. No século III. Quando o Império Russo surge para o mundo, a partir da Rus de Kiev, e principalmente a partir do casamento da filha de Ivan IV Terrível, aliás, do próprio Ivan IV Terrível, com a última princesa de Constantinopla, no rescaldo
da tomada da cidade pelos turcos, os russos já surgiram ortodoxos. Eles nunca foram romanos, católicos romanos, ok. Tudo isso para quê? Para dizer que a religião dos russos, a gente está pensando o seguinte: a conversão foi no século XI e aconteceu ainda onde hoje é a Ucrânia, mas não existia ucraniano naquela época, existia russo. Perfeito? Eles se converteram já ao catolicismo ortodoxo. Então, há mais ou menos 1000 anos, gregos e armênios compartilham a mesma religião. E desde a tomada de Constantinopla, e fazem isso uns pouco menos de 600 anos, quem lidera o mundo ortodoxo é a Rússia. Por quê? Porque com Constantinopla dominada pelos turcos muçulmanos, a principal igreja ortodoxa tornou-se a russa, né? Porque de todos os países ortodoxos, de longe, a Rússia é o maior império que tem mais gente. Ok? Então beleza. O que eu quero dizer é: existe uma ligação profunda entre esses dois povos. Mas para que falar isso tudo? Porque eu vi uma reportagem, né, de um desses sites, na verdade no jornal ou revista, não sei, americano, dizendo que os armênios querem se libertar dos russos, que os armênios perderam a chance de sair da influência russa, né, porque o atual governante é pró-OTAN e pró-União Europeia. Mas a coisa está feia na Armênia, porque eles são acossados pelos azeres, certo? E a Nancy Pelosi quer colocar a culpa disso nos russos, certo? O Azerbaijão, aliado da Turquia, está tentando acabar com a liberdade armênia. E para Nancy Pelosi e o Ocidente, a culpa disso é dos russos. Quer dizer, a culpa de qualquer coisa agora é dos russos. E os ocidentais não têm a mínima noção de perspectiva histórica. Muito antes dos Estados Unidos serem conquistados pelos anglo-saxões, certo? Uns 200 anos antes, gregos e armênios, armênios e russos já tinham sedimentado uma união profunda entre os dois povos. E os americanos que chegaram agora na fila do pão estão crentes que os armênios devem abandonar os russos e ficar com eles, os americanos, que afundaram os europeus, estão afundando os europeus, e agora só deve estar esperando a oportunidade para afundar também a Armênia. A sorte é que se a Armênia existiu por mais de 3.000 anos, não é porque foi dominada por um povo estúpido. Então, oremos, né, para ver se os armênios se tocam disso.